porque as pessoas elas não querem colocar a sua causa, delicada ou não, porque todas as causas não têm seu grau de importância para a pessoa que está do outro lado, na mão de uma empresa, ela quer colocar na mão de pessoas. Então, assim, na minha concepção, é muito mais interessante você se assumir como pessoa, como advogado, e conversar e dialogar. Eu dou exemplo do nosso próprio travel jurídico, da nossa própria empresa, que é o Instagram, né? Vamos dizer assim, que é a gente mesmo que conversa com o cliente, não é um robô que conversa, não é um estagiário, é a gente mesmo que dá atenção. As pessoas precisam também de atenção, uma coisa mais assertiva, e não empresa. E aí, falando de atração de clientes, como que fica, até vou puxar uma polêmica aqui, sobre essas outras, eu diria assim, startups, nem tanto escritórios, mas que elas também competem ali nessa atração de clientes, porque muitos advogados já se ligaram que é uma área interessante, né? Estão ganhando espaço, ganhando visibilidade, só que também existem ali, por exemplo, AirHelp, Resolve, e eles não se posicionam como escritório de advocacia. Então eles conseguem até na publicidade ser mais agressivos e tudo mais, né? Então, por não ter essas limitações da OAB, enfim, como que vocês veem isso aí, ó, essa competição aí com os escritórios de advocacia em relação a essas startups? Olha, na minha concepção, sem dúvida nenhuma também, né, a ideia de fugir ali um pouco das barreiras que são impostas, que são limites, na verdade são limites, a questão do bom senso, da moral, da ética, que eu acho que deve sim ser, que deva ter, né, uma vez que, se a gente parar para pensar em números de advogados que existem no Brasil, se não tivesse esse tipo de controle, seria uma selva, entendeu? Então, assim, de fato, é necessário, sim, eu concordo com as políticas que são, não de forma como estão, eu acho que tem que ter mesmo, até para organizar. Só parar para pensar, são mais de 1 milhão de advogados que existem nesse país, né? Se a gente pegasse um público muito pequeno, sei lá, 50 mil numa determinada nicho de área, sei lá, no direito aéreo, é muita gente ainda. Tudo bem que eu acabei de dar outro número aqui, que são quase 2 mil voos diários, mas o público que está posto, que são os possíveis clientes que venham ter algum tipo de transtorno, é imensamente maior. Então, primeiro que eu não vejo concorrência. Eu costumo dizer que até mesmo no nicho das milhas no outro Instagram que eu tenho, eu não costumo ver concorrência mas com ninguém. Do ponto de vista do direito também, da advocacia, você também não tem concorrência com essas empresas. Porque, sem dúvida nenhuma, eles usam essa questão de travestir empresa, que é normal, é legal, né? Constituir empresa, só que por trás está um monte de advogados ali. Sim. Aí pode ser que lá na frente eles se compliquem com a AB, né? Pode ser que se compliquem, né? Porque lá eles fazem, de fato, uma publicidade mais agressiva ali, mas por trás é um monte de advogado que, com certeza, se identificasse como advogado, com certeza consequências muito rápidas junto ao AB. Mas eles usam esse tipo de empresa ou startups, como queira chamar, né? Enfim, primeiro ponto, eu não vejo concorrência nisso. Segundo ponto, eu vamos dizer, nessa advocacia de direito aéreo, é muito mais preferível, na minha concepção, até mesmo comercialmente falando, né, de se apresentar como o seu eu mesmo, porque as pessoas elas não querem colocar a sua causa, delicada ou não, porque todas as causas não têm seu grau de importância para a pessoa que está do outro lado, na mão de uma empresa, ela quer colocar na mão de pessoas. Então, assim, na minha concepção, é muito mais interessante você se assumir como pessoa, como advogado, e conversar e dialogar. Eu dou exemplo do nosso próprio travel jurídico, da nossa própria empresa, que é o Instagram, né? Vamos dizer assim, que é a gente mesmo que conversa com o cliente, não é um robô que conversa, não é um estagiário, é a gente mesmo que dá atenção. As pessoas precisam também de atenção, uma coisa mais assertiva, e não empresa. Então, primeiro que eu não vejo concorrência, e segundo que eu acho, comercialmente falando, é muito mais interessante assumir mesmo o papel do eu e se apresentar para seus possíveis clientes. Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!